Deputado Pena, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de design, que dá a outra. Relator deputado Caio Filho. Conceda a palavra a Vossa Excelência, deputado Efraim. Valeu, voto. Senhor Presidente, projeto de lei número 391/2011, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de designer e da providência, autoria do deputado Pena. Portanto, peço a Vossa Excelência para passar diretamente ao voto. É o que segue. Voto do relator. Muito oportuna a proposição em análise. De fato, esse profissional exerce cada vez mais um papel estratégico no desenvolvimento de produtos e serviços pelas empresas. E dessa forma, mostra-se urgente a regulamentação das competências e atribuições a serem por eles desempenhadas. Como bem lembra o autor em sua justificação, desde 1980, foram apresentados 5 projetos de regulamentação ao Congresso Nacional, todos arquivados por motivos e circunstâncias diversas. Desde 1980, pensamos que é chegado o momento de retribuir o esforço dessa sacrificada profissão, outorgando-lhes um instrumento fundamental para reconhecimento da classe e para a continuidade do desenvolvimento de atividades tão importantes para o desenvolvimento do mercado nacional de produtos e mensagens. A importância dessa atividade é tamanha que o governo federal lançou em 1995 o Programa Brasileiro de Design, PBD. Trata-se de uma política pública desenvolvida no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, voltada para a inserção e incremento da gestão do design nos setores produtivos brasileiros. O programa fomenta atividades por meio de prêmios de design nos mais diversos setores da cadeia produtiva, com vistas a disseminar e valorizar o design nacional no Brasil e no exterior. Nada mais coerente, portanto, do que dar sequência a essa política pública e fixar a regulamentação da profissão como forma não só de reconhecer a categoria, como também de apoiar e incentivar o contínuo desenvolvimento do design brasileiro. Diante do esforço, manifestamos pela aprovação do projeto de lei 391/2011. Esse é o voto, senhor presidente. Eu recebi também uma coletiva da questão de design Isso aqui é o conselho, não está criado o conselho aqui. Agora vou encaminhar, portanto, a primeira discussão, em discussão a matéria. Encerrada a discussão e a votação. Discussão, deputado aberto. Presidente, tem 2 pontos aqui que eu gostaria de discutir com Vossa Excelência, que é o independente da profissão, que eu tenho sempre discutido. Como fui presidente dessa comissão e anterior a mim, e sempre, nós temos defendido, nós fizemos uma... Como é que chama o nosso fizemos uma regra das profissões que poderiam ser regulamentadas. Essa regra tinha que seguir alguns... Atenção, vamos acompanhar a fala do deputado Sandro Mabel, porque da fala do deputado Sandro Mabel, a comissão poderá assumir alguns compromissos de procedimento. Então, presidente, nós tínhamos alguns pontos que eram regras para que se pudesse fazer aí o reconhecimento de profissões. Dentro disso daí, presidente, o cuidado que deve se ter é obedecer essas regras para ver, porque senão nós já tivemos aqui, por exemplo, uma série de profissões que pedem a regulamentação, que são justas também, todas elas, mas você vai encavalando, porque ela cria aqui uma série de reservas de mercado que se cria para profissões. E aí você tem outras profissões que podem estar se encavalando e pode dar um problema. Então nós precisamos de uma regra. Essa regra nós aplicávamos ela a todas as questões de profissão. Ela tinha que atender 4 requisitos básicos. Os deputados que são mais antigos da comissão lembram disso daí. Ela tinha que atingir 4 requisitos básicos, que eu não sei exatamente se essa profissão atinge. Se eu encontro, presidente, nós também temos que tomar cuidado ao regulamentar uma profissão e criar as atribuições, que é a reserva de mercado, ao você regulamentar uma profissão, você tem que criar uma transição. Todos aqui que
estão hoje, que são formados, um dia não foram formados. Então, isso daí faz com que as pessoas... Então, vamos colaborar com a fala do deputado Sandro Mafel. Isso faz com que as pessoas, senhor presidente, que estão hoje no mercado, que são todos eles que já estiveram algum dia no mercado, porque eles estavam no mercado, foram fazer faculdade, se formaram e aí então entram dentro da profissão. Os que estão na faculdade, como é que ficam? Eles não podem trabalhar? Como é que ficam aqueles que não estão na faculdade, porque não existe a regulamentação, eles poderiam trabalhar também? Então, eu estava falando aqui com o deputado Pena, que eu acho que nós temos que criar aqui uma transição. Ela que não diz exatamente quando se entra, mas como diz assim, a lei entra em vigor após a instituição do órgão fiscalizador e execução da produção de design, se entende que o órgão fiscalizador seja implementado. No dia seguinte, eles que já não foram formados, os colegas deles que estão na faculdade e outros mais para trás, que ainda não estão na faculdade, precisariam ter um tempo de transição, presidente. Então, são as duas observações que eu faço. Seguir a regra de regulamentação de profissão que nós temos aqui na comissão. E a segunda é essa, que é introduzir a questão do ponto. Porque todos que estão aqui são formados. Eles devem ter se formado algum tempo atrás. Quando eles não eram formados, se fosse colocar uma lei dessa para eles, eles iam falar, peraí, eu não fico dentro. Então nós temos que entender que as pessoas que hoje são designers, não são formados, mas estão na faculdade. Aqueles que não são formados, não estão na faculdade, mas vão entender que sempre estão na faculdade. Porque dentro de algum tempo não se tem mais design, porque aqui se pega todas as atribuições, inclusive, senhor presidente, sobrepondo a outras atividades que eu fico em dúvida se poderia ser tão abrangente. Mas, em todo caso, eu acho que a transição é o ponto principal, depois de superada essa regra que a comissão obedecia de questão do resto, senhor presidente. Nós somos favoráveis. Obrigado, deputado Sandro Mafel, pela sua contribuição, mas eu fui informado pela Secretaria que a súmula que havia e estabelecia esses critérios foi revogada em 2009. Então, só me apresentado aqui que a turma revoga tem vigência a mais. Mas concordo com a presidente, já vou conceder a palavra ao presidente Rocha. Mas eu concordo com o nosso excelência, mas seria muito importante a comissão estabelecer, inclusive, alguns critérios. A transição é uma questão de mérito. Agora, pode ter uma, podia ter uma festa hoje. Porque nós temos muitos projetos na comissão sobre regulamentação de profissões, e a desejo da presidência é colocar os projetos para votar. E é o plenário tomar a decisão, deliberar que conforma, se aprova, se reforma, se repinta, né? Mas o desejo da comissão é trazer esses projetos para votar em plenário. E você da palavra para o senhor. Na verdade, o deputado Sandro Mafel, ele tem razão em parte. Agora, tem algumas questões que a gente tem que perceber nesse país. Por exemplo, nós temos uma grande quantidade de cursos universitários ou semi-universitários que, na verdade, na minha opinião, eles não deveriam nem existir. Veja, design é puro talento. Pelo amor de Deus. Arquitetura, engenharia, medicina. Vamos elaborar a ordem de trabalho na comissão de gestão. Como o senhor disse, eles aí são formados. Mas veja, eu parto que existem profissões realmente fruto do talento da pessoa. Eu entendo, que design é uma dessas profissões. Essa questão essa dúvida do deputado Mafel, que é relevantíssima, se o cara é formado e não tem ainda a regulamentação da profissão, mas eu conheço muita gente que faz design disso, design daquilo, gente de talento e que também não tem uma carteira profissional. Em função disso, deputado Mafel, eu já vou adiantar meu voto, vou votar a favor. Porque, na verdade, esse era um assunto que a gente deveria debater muito mais. Porque eu acho que
nós não estamos servindo de ter curso superior do design, por exemplo, na minha opinião. O que ele falou? Não sei o que ele falou. O que vai pegar, ele não vem com o projeto do Breno, não tem aqui. Não, está dizendo que o seu projeto tem 180 dias para fazer o conselho, criar um cadastro. O projeto tem. Eu li, está com o projeto aqui, ele está dizendo que tem 180 dias para criar o projeto e fazer o credenciamento com os funcionários. Não, eu vou lá para a rua. E nós sabemos que essa transição da estação está prevista no projeto, então, com certeza, esse quesito não será prejudicado com a aprovação do projeto. Onde está previsto? Está previsto que os funcionários. Aí o nosso relator vai nos colocar, nós temos a informação de que está prevista dessa coisa do nosso relator para já estar nos ajudando, mas as informações que nós temos é que ele está previsto no projeto e, com certeza, eu quero aqui fazer o nosso encaminhamento favorável à regulamentação dessa profissão, que é uma profissão importante para o nosso país e que deve ter o reconhecimento do povo brasileiro e também dessa comissão. Deputado Roberto Sá. Presidente, eu pediria ao deputado Efraim que se manifestasse ao final, depois de ouvirmos os demais membros da Câmara. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro dizer que eu sou representante dos trabalhadores desta casa e não tenho a menor vontade de não encaminhar projetos que regulamentem as profissões e as atividades. Eu conversei com o autor, o deputado Pena, e também com o relator, o deputado Efraim. Na verdade, nós precisamos criar projetos, e principalmente neste caso, que é um projeto que passa por esta comissão e vai diretamente à Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu vejo e acho que nós temos que melhorar alguns aspectos do projeto para que ele possa verdadeiramente ser aprovado nesta casa. O parágrafo único do artigo 3º, ele diz que fica estabelecido o registro da profissão a ser emitido no prazo de 180 dias a contar da data da regulamentação desta lei, para aqueles que atendam às exigências previstas neste artigo. Aí vem as atribuições todas do designer, é evidente que os trabalhadores, os profissionais da área têm que estar enquadrados nisso. E em seguida, muito rapidamente, vem lá o artigo, o capítulo 4º, que fala do registro profissional. E diz lá, os profissionais habilitados na forma desta lei somente poderão exercer a profissão após o registro do Conselho Regional na região de sua atividade. O 13 diz, aos profissionais registrados será fornecida a carteira profissional contendo o número de registro, natureza do título e demais elementos necessários à sua identificação. Aí vem a questão sindical, que é a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Ora, se você está propondo uma lei para criar uma profissão, estabelece que o Conselho é que vai dar o registro dessa profissão, como o Conselho Regional de Medicina, de Arquitetura, de Engenharia, enfim, vários outros conselhos que estão estabelecidos nas profissões do país. Se nós não criarmos o conselho aqui, não dermos a estrutura do conselho aqui, isso aqui para da CCJ e se aprovar da CCJ para em algum lugar. Porque não tem como continuar. Cadê o conselho? Quem é que vai criar o conselho? Então nós vamos caminhar uma lei que cria a profissão de designer, que regulamenta a profissão de design, e depois nós vamos criar uma nova lei para criar um conselho aonde os profissionais de design vão estar enquadrados. Então tem um erro técnico aqui. Nós precisamos criar a lei regulamentar a profissão do designer e aqui dentro também criar o conselho. Se nós não criarmos o conselho, não vai adiantar nada.
não vai existir corrupção, porque ninguém vai emitir documento para certificar que vocês são profissionais. Então, o que eu estou propondo aqui, propus ao relator, eu vou pedir vista a esse projeto e vou sentar com o relator para que a gente possa fazer um substitutivo e dentro desse substitutivo, vou conversar com o deputado Santo Abel também, e dentro desse substitutivo propor um projeto que vai efetivamente ter resultados para os profissionais. E antes de mais nada, parabenizar o deputado Pena pela iniciativa, porque realmente é uma atividade, é uma profissão que cresce todos os dias, todo momento, a sociedade precisa desses profissionais e nada mais justo que eles sejam regulamentados. Então, estou pedindo vídeo. Concedida a vista, portanto, eu peço a gentileza do deputado Mauro Vista. Presidente, Mas já foi concedida a vista. Apenas uma breve observação. Está encerrada. Eu gostaria de pedir essa vez até para testar como a aprovação do deputado Roberto Santiago que pediu porque essa matéria aqui, diferentemente de como o Roberto Santiago e também Abel respondendo a você. Parágrafo único do artigo 3º, ele diz o seguinte: registro da sucessão a ser emitido no prazo de 180 dias. Então, esse aqui é o prazo de transição. Aqui te responde ao seu questionamento. Eu vou encerrar a discussão. Já teremos a oportunidade de fazer a discussão quando o projeto retornar à pauta. Senhor presidente. Neste momento, se algum deputado tiver sugestões a fazer, ou quiser desejar solicitar a vista conjunta, ou sugestões a fazer ao Roberto Santiago, ao deputado Efraim, nós vamos acatar, mas não discussão. Já foi concedida a vista. Não podemos prosseguir a discussão. Senhor presidente, eu estou trabalhando aqui com dados. Mas já foi concedida a vista. Senhor presidente, só um minutinho. Só gostaria até para falar com o deputado Roberto. Uma sugestão do deputado Roberto. Mas até para ajudar uma reunião, né, para mais avançar. Só para voltar, presidente. Temos que voltar as coisas também. Deputado Roberto Santiago, nós estamos com um projeto que regulamenta a profissão dos pedagogos. Esse projeto foi apresentado, tramitou, e esse projeto em conjunto foi a criação do Conselho Regional e Federal de Pedagogia. Projeto de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele foi retirado da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque estava regulamentando e ao mesmo tempo criando o seu conselho. Tivemos que aprovar a regulamentação da profissão dos pedagogos e um outro projeto criando-se o Conselho Federal e Regional dos Pedagogos. Então, o que eu gostaria aqui de pedir ao senhor? Dentro desse bom entendimento que sempre houve, que nós pudéssemos avançar, que retirássemos dessa vista, que esse projeto que regulamenta a proteção dos designs possa ser aprovado, e um outro projeto paralelo, criando o seu Conselho Federal e Regionais dos Designs, assim como está sendo feito para os pedagogos, que abrange 1,5 milhão, por causa dessa questão justamente dessa criação, onde foi rejeitado lá na Constituição de Justiça. Hoje, esses dois projetos, tanto da regulamentação, que eu estou acompanhando, porque eu sou autor da criação do Conselho, que é o outro, foram aprovados aqui para a nossa casa e ambos encontram-se no Senado. Eu gostaria até que o
senhor fosse o autor desse projeto, Ele chega na posição de condição. Tem uma dúvida aqui, apenas para deixar essa dúvida para quem o relator e para o Roberto, que já está escrito, parece que os profissionais de autarquia, de medicina, por exemplo, os demais devem ser também. Dentro da autarquia, me parece que tem que ser iniciativa do executivo. Não é matar o Ou seja, projeto, tem a autarquia tem que vir, por exemplo, mas senão tem gente com iniciativa. Ele está tentando fazer isso, é muito vai bom. investir É uma dúvida, é uma dúvida. o projeto Que pedir nossa legislação, que eu fiz, obedeça a Deus, Vamos pegar esse pessoal que pediu pista, junto com o relator, apertando eles fazem rapidinho isso daí, já cria o conselho, adianta demais. Na lei, nós vamos trabalhar em cima dele para melhorar a técnica dessa aqui. Nós temos que aqui dar para avançar o projeto de autorização da ciência. Se você prever que vai ter um o artigo 15 fala, esta lei entra em vigor após a instituição do órgão fiscalizador do exercício da profissão design. Então, mesmo técnico legislativo que não fez a previsão da criação, porque a lei só funcionará depois da criação desse órgão. Então, nós vamos melhorar a técnica legislativa, trazer substituir esse aperfeiçoamento, e eu certeza que a categoria vai entender que é melhor fazer bem feito, para que tenha continuidade, do que para quem já fez desde superar uma semana com o compromisso excelente, e a próxima quarta-feira nós passaremos a senão fica mais uma situação tudo incompetente. Te manda um negócio desse lá, a pessoa está gostando de falar só isso, seu trabalho, Mas tu vai colocar depois da próxima quarta-feira. Dando sequência, dá pausa agora. Daqui uma semana para dia, 38 da pauta, relator o presidente Roberto Santiago. Daqui uma semana. mas não O deputado o cara do Rio de Janeiro, uma galera do e mais pra gente saber que nós temos participa também lá mais o PSDB agora esse é o relator, Vamos tirar uma foto ali fora? Vamos para a quarta.